Queridos irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada, estamos aqui reunidos para o nosso terceiro encontro da Semana do Migrante. Seja bem-vindo você, medite conosco, reze conosco neste dia em que o tema a nós proposto é migração interna. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O lema da Semana do Migrante 2020 nos interpela sobre o nosso irmão. A campanha da fraternidade já nos questiona sobre o nosso próximo. Daí vem um questionamento: quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo? Assim como na parábola do samaritano, desviamos ou fingimos não ver situações que deveriam nos incomodar. Estamos perdendo a capacidade de fazer a leitura dos sinais que Deus põe diante de nossos olhos todos os dias. Ao nosso redor, há um contingente muito grande de pessoas em movimento, mas que não estão a passeio, estão em movimento pela própria sobrevivência. Todos temos muitas histórias em nossas vidas, de saídas e de chegadas. Em algum momento, em uma estação, pedimos informação ou damos informação a alguém que não conhecíamos. Quem está em movimento enfrenta desertos com coragem e confiança, na certeza que a luz divina ilumina seus passos. Cantemos. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. De Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Na busca pela terra prometida, onde corre leite e mel, saímos em movimento. Enfrentamos toda sorte de desafios. Pelo caminho, às vezes somos Lázaro, pois nos alimentamos das migalhas sobrantes das mesas. Tempestades, fome, sede, todo caminhante está sujeito a estas intempéries. Como lidar com elas? Reflitamos, de que forma no meu dia a dia eu posso ser um samaritano na vida daqueles que estão no caminho. Mediante isto que nós ouvimos, nós podemos nos interpelar sobre as obras de misericórdia. Podemos dizer que todas as obras de misericórdia, ou melhor, a maior parte delas, das obras de misericórdia corporais principalmente, se aplicam à realidade dos migrantes. Sobretudo aquela que diz, quando Jesus diz no Evangelho: estive peregrino e me acolheste. Nós, cristãos, católicos, devemos praticar as obras de misericórdia constantemente, pois elas nos aproximam de Deus cada vez mais. O servir, ajudar o próximo, deve estar intrínseco no cristão, no católico. O próprio Cristo, no Evangelho, serviu, lavou os pés dos discípulos e disse: eu vim para servir e sigam o meu exemplo. Portanto, nós cristãos devemos segui-lo, ajudando o nosso próximo, servindo o outro no dia a dia. Nós devemos ter algo a oferecer ao outro, uma ajuda, uma característica que venha a ajudar o outro de certa forma. Sobretudo, a caridade que o católico pratica, ela não tem um objetivo na obra por si, no ato por si. A caridade que nós praticamos, ela tem um objetivo transcendente. O objetivo da nossa caridade é o próprio Deus. Para o católico, a maior das virtudes teologais é a caridade, que tem em Deus o seu primeiro supremo objeto.
Do contrário, se a nossa caridade, se a nossa obra não está em Deus em primeiro lugar, ela vira somente uma filantropia, uma ajuda pela ajuda. A nossa caridade ela tem o objetivo de nos aproximar de Deus, pois é também uma virtude, é uma graça que Deus nos concede. O Papa Francisco vai nos alertar na exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre este perigo de transformar a nossa caridade em uma obra pela obra, em uma espécie de filantropia. Vai nos dizer o Papa Francisco no número 100 da exortação apostólica. Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Assim, transforma-se o cristianismo em uma espécie de ONG, privando-o daquela espiritualidade irradiante que tão bem viveram e manifestaram São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá e muitos outros. A estes grandes santos, nem a oração, nem o amor de Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia da sua dedicação ao próximo, antes pelo contrário. Portanto, as nossas obras de caridade, as nossas obras de misericórdia devem ter por objeto o próprio Deus e não somente a obra pela obra. Também relacionado aos migrantes, aos nossos próximos em gerais, mas nesta nossa realidade dos migrantes, nós devemos procurar, na medida do possível, anunciar o Evangelho a estes, levá-los também à conversão, apresentá-los Jesus, nosso único Salvador e nosso refúgio, para que eles conheçam e possam gozar desta alegria que é conhecer o Cristo. Em relação à migração interna, no Brasil acontece principalmente por motivos econômicos e desastres ecológicos. A população de um país não é apenas modificada pelas mortes e nascimentos de seus habitantes. É preciso levar em conta também os movimentos de entrada e de saída, ou seja, as migrações que ocorrem em seu território. Vamos acompanhar um testemunho de alguns trabalhadores que passaram dificuldades em seus serviços. No ano de 2012, em uma usina de cana-de-açúcar na cidade de Guaranésia, Minas Gerais, cerca de 300 trabalhadores de diversas cidades do Vale do Jequitinhonha passaram por condições de trabalho análogas à escravidão. Os trabalhadores estavam trabalhando no corte de cana e, após meses de trabalho, não lhes foram pagos seus salários. Diante dessa realidade de falta de retorno por parte da empresa e da necessidade de receber o pagamento para sustentarem suas famílias que ficaram nas cidades de origem, um grupo de trabalhadores decidiu parar as atividades. Decisão difícil, muitos companheiros de trabalho não encararam a luta, pois, como dizia o saudoso Dom Helder, lutar por direitos é arriscar-se. Paralisadas as atividades de trabalho, a situação do grupo piorou. O responsável pela usina suspendeu o fornecimento de alimentação. Segundo relatos dos trabalhadores, a refeição chegava até o alojamento, mas as marmitas daqueles que estavam parados eram despejados no lixo. Diziam a eles que quem não trabalha não precisa comer. Esse sofrimento perdurou por aproximadamente 20 dias. Muita pressão e falsas promessas, como por exemplo, sugeriram aos trabalhadores que fossem embora e que o pagamento seria depositado normalmente em suas contas. Os trabalhadores que cansaram de enfrentar condições péssimas de trabalho e pressão voltaram para suas cidades e não receberam um centavo pelo trabalho realizado. Os que resistiram e continuaram a luta sofreram muito, passaram fome, aguentaram muitas ameaças, mas vieram embora com dinheiro no bolso. Este testemunho é fala de um trabalhador do Vale do Jequitinhonha. Graças ao apoio do SPM, CPT e outras pastorais e movimentos sociais, conquistamos essa vitória. Quem luta, vence. Vamos acompanhar agora a leitura do livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 2 ao 10. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa assim,
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instituiu. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mediante a palavra de Deus que nos foi lida, 3 perguntas nos são propostas. A primeira dessas perguntas é a seguinte: o que entendemos por perseverança? A palavra perseverança significa o mesmo que insistência. Nós, como cristãos, insistimos na busca pela santidade, insistimos na busca pelo céu, pois é no céu que nós encontraremos a nossa realização perfeita, longe deste plano terreno. Nós não podemos colocar a nossa esperança neste plano terreno, mas somente em Deus, que é o nosso refúgio eterno. A segunda pergunta que nos é colocada é a seguinte: o que entendemos por resistência? Resistência significa também opor-se a algo. Nós, como católicos, opomos-nos ao pecado que desagrada a Deus. Nós buscamos a santidade opondo-se a tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus, para que assim possamos chegar à realidade eterna, a Jerusalém celeste. E a terceira e última pergunta que nos é colocada para refletir: qual a relação de perseverança e fé? Bom, como já vimos, perseverança, nós perseveramos na busca pela santidade. E se nós perseveramos nisso, é porque nós colocamos a nossa fé em algo. Ter fé é colocar também a confiança em algo, e a nossa confiança como cristãos está em Deus. Cremos no céu, o céu é a nossa esperança, o céu é aquilo que nós buscamos insistentemente. Nós, aqui na Terra, fazemos parte da igreja militante. Podemos dizer que a igreja ela é composta também por 3 partes: a igreja padecente, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja padecente é a realidade daqueles que estão no purgatório, estão lá se purificando para alcançar a Jerusalém celeste. A igreja triunfante já é a comunhão dos santos, aqueles que vivem já com o próprio Deus, que é o que nós aspiramos. E nós, a igreja militante, estamos aqui na busca pela santidade, opondo-nos ao pecado, para um dia chegarmos a estar junto com Deus. E porque cremos, nós perseveramos. A Santa Igreja já nos disse no Concílio de Trento que a Igreja militante é o conjunto de todos os fiéis que ainda vivem na terra. Chama-se militante porque move uma guerra sem tréguas aos mais assanhados inimigos, o mundo, a carne e o demônio. Em um determinado momento, o texto nos coloca a seguinte pergunta: quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que está à nossa volta, que convive conosco. Cada ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos tratá-lo com todo respeito, com toda a educação, porque é uma obra de Deus, é uma criatura de Deus. Também é o nosso próximo aquele que nós encontramos nas decorrências da vida, os mais pobres, os miseráveis, os mendigos, pedintes, enfim. E uma das coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos aconselha também é darmos esmola àqueles que precisam, é ajudar dessa forma material aqueles que precisam. Além da ajuda material que nós damos a essa pessoa, de certa forma, mesmo que de maneira ínfima, esta nossa ação ajuda-nos também a desapegar-nos dos bens terrenos, das riquezas, enfim. Mas, além desta ajuda material que nós damos às pessoas mais carentes, aos migrantes, quando oferecemos-lhes refúgio, também é necessário que nós demos atenção a eles. Olhemos para as suas realidades interiores, ofereçamos uma amizade, uma conversa, ver se a pessoa precisa de mais além daquilo.
Nisso consiste a caridade cristã. Tendo refletido por fim, então, neste nosso terceiro encontro sobre a migração interna, nós queremos encerrar aqui o nosso terceiro dia de encontro, o nosso tríduo desta Semana do Migrante. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado por você que rezou e refletiu conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.